Salve galera, Marcos Madaleno do Eleve, espero que esteja tudo bem aí com você. No último vídeo falamos sobre quem manda neles, quem lidera, quem influencia. Hoje quero falar um pouquinho sobre como liderar essa nova geração. Quais são algumas chaves, alguns gatilhos para a liderança bem-sucedida para essa geração. O primeiro pensamento que eu quero desenvolver com você é: falar que o outro está errado não faz você certo. Pensando sobre isso, vamos desconstruir alguns conceitos de liderança que, na verdade, estão errados. Primeira coisa, liderança não é controle. Liderança não é você obrigar uma pessoa a fazer algo. Não é porque alguém fez algo do jeito que você queria, que você conseguiu, talvez por uma imposição, talvez por usar a sua autoridade, que você de fato liderou. A real autoridade não é aquela autoridade imposta, é a autoridade conquistada. Isso é totalmente bíblico. Paulo ele vai dizer, 1 Timóteo 3, ali nos versículos 6 e 7, que o líder não pode ser neófito, ou seja, não pode ser alguém que surgiu do nada, alguém precoce. E depois, no versículo 7, vai dizer que ele tem que ter boa reputação, ou seja, é alguém que já tem uma posição conquistada naquele ambiente. Então nós não colocamos um líder com um título para que ele lidere, nós reconhecemos a influência que ele já tem. Esse é o princípio de real liderança da igreja. Outra coisa, quando você impõe sobre as pessoas algo para que elas façam, você diminui as pessoas. Nós temos que liderar pessoas livres, pessoas que tomam decisões por si mesmas e se responsabilizam por isso. Porque se alguém tomar uma decisão aqui, porque eu falei, não sou eu que vou arcar pelas consequências. E quando é errado, ela vai botar a culpa em mim. Então, pessoas fracas são pessoas que têm outro para culpar quando dá errado. E isso é transferência de responsabilidade, que é uma marca também da geração atual. Eu não posso tentar resolver esse problema da forma errada. Eu preciso fazer do único jeito que sempre deveria ter sido feito, o jeito de Jesus, de ajudar as pessoas a serem responsáveis pelas decisões delas. Quantas coisas eu já vi acontecer na igreja. Um líder que fala que o cara tinha que sair do emprego. Aí ele pega e vai lá e fala e sai do emprego e depois fala: você falou para eu saí e deu errado. O cara que vai lá e termina aquele namoro porque o líder mandou terminar. E aí ele até vai falar para a pessoa: olha, eu estou terminando o namoro porque meu líder achou que é melhor terminar. Então ele não sabe por que está terminando, ele não sabe o que ele precisa fazer da vida dele, ele coloca a culpa no líder, se dá errado é culpa do líder e ele então está perdido na vida e essa liderança não ajudou ele a se encontrar. Outro dia meu filho me fez uma pergunta no carro. Ele falou assim: pai, o que controla as pessoas? E é interessante, né? Na hora até pensei em responder para ele: o Instagram controla as pessoas. Mas no dia a dia nós temos que ter uma influência. O que é liderança? Liderança é uma vida que influencia a outra. Liderança não é cargo, liderança não é fluxograma, liderança é muito mais do que isso. Então, como liderar essa nova geração? Primeira coisa, ajude-os a chegar em suas próprias decisões. Não é como meu filho falou, não controle as pessoas para tomar uma decisão, mas ajude-os a chegar nas suas próprias decisões. Nós vemos, por exemplo, em João 3, você vê a conversa de Jesus com Nicodemos. Ele vai fazer perguntas que questionam uma vida religiosa que não chegou nas respostas certas. Ele vai falar assim: você é um mestre em Israel, você não sabe o que é um novo nascimento espiritual. Nicodemos depois ele está lá com José de Arimateia e ele vai cuidar do corpo de Jesus. Isso significa que o impacto daquela conversa foi poderoso no coração de Nicodemos. Quando eu olho para João 6, Jesus ele fala: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, quem não me vir subindo aos céus. E ele dá uma palavra dura, falando: vocês estão me seguindo porque eu multipliquei pães, vocês querem comida. E aí depois Pedro chega até Jesus e fala: Jesus, dura é essa palavra, quem será capaz de suportá-la? Aí João 6,67, Jesus diz: vocês também querem me deixar? Ou seja, Jesus mostra que seguir era uma opção livre.
E ele está ajudando os discípulos a tomarem decisões maduras, decisões que eles serão responsáveis por elas. Vocês não estão me seguindo por obrigação, vocês não estão me seguindo porque eu mandei. Se vocês quiserem ir embora, pode ir embora. Eu já fui perguntado, como é que você faz para manter os jovens na igreja? Eu não estou aqui mantendo os jovens dentro da igreja. Cada um é livre para ir embora. Então nós temos que ter uma construção de escolhas de pessoas poderosas. Eu me lembro que uma vez eu discipulava um jovem e ele tinha tomado uma decisão horrível. Ele tinha tropeçado tragicamente e eu perguntei para ele, cara, em quem você pensou quando você tomou essa decisão? E ele disse, eu pensei em mim. Meio que assim, né? Se eu não pensar em mim, quem vai pensar em mim? Depois ele parou e falou assim, não, na verdade eu pensei em Deus, porque tudo que eu faço na minha vida eu penso em Deus. Foi para a resposta religiosa. Aí eu peguei e falei assim, então se você pensou em Deus quando você tomou essa decisão, então foi Deus que falou para você trair sua namorada. Foi Deus que falou para você atropelar todos os processos e agir por impulso. Ele pegou e virou, não coloque palavras na minha boca, eu não vou fazer uma coisa desse jeito e tal. Ele ficou louco naquela conversa, nós estávamos lendo um livro juntos, ele foi embora e depois de um tempo, e ele voltou com uma outra postura. O que eu fiz? O que Deus me trouxe ali, um insight naquela conversa? Fazer perguntas que ajudasse ele mesmo a ver o que ele fez. Ver que ele não pensou em Deus, ver que ele agiu por impulso próprio. Mas se eu dissesse para ele, você age por impulso próprio, o que você tem que fazer agora? Você tem que ir lá e votar, você tem que pedir perdão. Esse processo não foi no tempo que eu gostaria, mas foi da forma que ele viu a decisão que ele fez. E dessa forma nós temos que liderar. Segundo, desenvolva relacionamentos significativos. Você vê, por exemplo, que Samuel, ele desenvolve um relacionamento significativo com Davi para gerar um novo rei de Israel. Ele não simplesmente fala o que Davi tinha que fazer, ele vê o valor de alguém que tinha sido esquecido. Você vê Paulo com Timóteo, Paulo com Lucas. Que tipo de relacionamento ele teve com Lucas? Vai gerar um discípulo com feitos tão poderosos. Você lê o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, que abençoa poderosamente, um dos livros mais lidos da história da cristandade. Relacionamentos poderosos vão gerar pessoas que vão fazer história. Nós não estamos aqui num sprint só, numa corrida de 100 metros rasos. Você não resolve a questão da liderança geracional com fórmulas fáceis, mandando as pessoas fazerem algo, simplesmente fazendo eventos, criando programas. Não, tem que ser um ecossistema, não é só um culto, é um ambiente, um ministério, líderes que estão sendo formados, que estão construindo relacionamentos significativos. E eu vejo líderes que têm aquela utopia que ele apenas se relacionando com as pessoas vai resolver o problema do mundo. Eu tenho que gerar líderes que vão ter esse valor com relação ao relacionamento e que vão gerar relacionamentos poderosos, transformadores com as pessoas. A igreja, o Ministério de Jovens e o ambiente que transforma a nova geração tem que ser um ambiente de relacionamentos significativos. Terceiro, conheça mais o mundo deles. Para eu liderar melhor essa geração, eu não preciso ser quem eu não sou, eu não preciso ser um fake, eu não preciso forçar uma parada, inventar um monte de gíria que eu não falo só para me conectar com eles, mas eu posso conhecer mais o mundo deles. Lá em Mateus 22:39, Jesus vai falar sobre o amor ao próximo, que é o segundo mandamento, está dentro do grande, o supremo mandamento, que é amar a Deus e amar o próximo. Quem ama, contextualiza. Eu gosto de um tipo de café, eu gosto de um tipo de comida, eu gosto de frequentar um tipo de lugar, mas quando eu me apaixonei por uma pessoa chamada Mariana, eu comecei a conhecer mais sobre ela, para que eu tivesse mais interatividade sobre aquele assunto, para que eu pudesse agradá-la mais, para que eu pudesse conquistá-la mais profundamente. E o que significa isso? Que quem ama conhece o universo do outro. Então, se você não quer conhecer mais sobre essa geração, você está parado num obstáculo que exige de você uma desconstrução, porque você não amou o suficiente para conhecer. Então, o que as pessoas estão ouvindo? Onde elas estão frequentando? Qual que é a história delas? Conhecer mais essa geração é importante para quem os lidera. E por último, mostre o sentido da vida. Eu tenho que mostrar as lentes da palavra profundamente. 3 João, versículo 3, João vai falar para Gaio: nada me alegra mais do que saber que você anda na verdade. O papai espiritual João, o maior valor que ele tinha é que as pessoas andassem na verdade.
eu posso perder discípulos, eu posso perder pessoas por andar na verdade, mas eu não vou me desculpar para elas. Sabe por quê? O meu afã de liderar essa geração, a minha vontade de gerar algo significativo no coração deles não pode ser maior do que o meu valor com relação a quem eu sigo. Eu vejo muitas pessoas se perdendo nas redes sociais, se perdendo na liderança, se perdendo na sua caminhada, porque perderam a quem estão seguindo. Só estão olhando para quem os seguem. Não deixe que a plataforma, não deixe que as redes sociais, não deixe que essa corrida por ter voz, por ter influência, por ter seguidores, faça você perder o seu foco, o seu fundamento, te embriague com aquilo que não é o valor principal da sua caminhada. Eu preciso mostrar o fundamento, eu preciso presentear as pessoas com a palavra, com a verdade, com o fundamento. Ela pode ser rejeitada, ela pode ser aceita, ela pode ser aplaudida, ela pode não ser aplaudida, mas o meu compromisso é com ela até o fim. E assim deve ser na minha liderança. Você tem que ser autêntico, você tem que ser convicto da palavra, da verdade, você tem que ser profundo. Conheça a geração, mas conheça mais a palavra, sabe? Ajude-os a chegar em decisões próprias, mas com firme fundamento da palavra. Para mim, discipulado sem Bíblia não é discipulado. Pode ser outra coisa, que funciona em outro lugar, mas na palavra de Deus você tem a base para a verdadeira influência que transforma a vida das pessoas. Que Deus te abençoe. Gostaria muito de te ouvir. Pode me mandar um story no Instagram, comentar aqui nesse vídeo, assistir com a sua equipe e manda feedback. Vai ser muito legal te ouvir. Talvez a sua pergunta gere um vídeo novo e vamos para cima. Eleve a nova geração ao extraordinário.